Olá pessoal, é com muita alegria aí que chegamos ao final, do nosso processo de planejamento do treinamento de musculação. Hoje nós vamos tratar da etapa 8, a nossa última etapa. Mas antes de falar da etapa 8, eu gostaria muito que você que nos acompanhou e que tenho certeza que ampliou seus conhecimentos a respeito sobre como planejar um treinamento de musculação, eu gostaria muito que você interagisse comigo, me enviasse perguntas, comentários, algo que gostou, que não gostou, para que eu possa balizar aí as minhas próximas ações, ok? Dúvidas podem e devem existir, né? Mas como eu disse no início, a minha proposta é mostrar o planejamento como um todo e não ficar especificando em cada um dos detalhes para não ficarmos com um tempo muito longo, né? E fugimos do nosso foco. A ideia era que você tivesse condições de enxergar o processo como um todo. E hoje, para finalizar, vamos entender então como incluir os métodos de treino na nossa planilha, no nosso planejamento. Vamos então à etapa 8. Primeiramente, eu gostaria que você se atentasse à expressão que eu utilizei. Eu disse métodos de treino e não métodos de treinamento. Por que método de treino? O treinamento ele envolve um planejamento e organização de um conjunto de treinos em busca de um objetivo. Então, com esse método de treino, que é o procedimento que você vai utilizar em um único treino, você não tem a organização e nem um planejamento ao longo do tempo. Não é viável e nem produtivo, a gente já sabe, utilizar um único método de treinamento por todos os dias durante 16 semanas, por exemplo. Então, ele não pode ser considerado um método de treinamento. Além disso, nós não vamos atingir o nosso foco com um único treino. Então, por exemplo, hoje eu vou fazer séries do tipo drop set. Então, eu coloco isso lá no meu treino e faço o drop set. Eu não vou atingir a hipertrofia com um único treino. Eu não vou atingir a força máxima com um único treino. Então, a gente não pode denominar esses métodos de métodos de treinamento. Por isso eu disse métodos de treino. Então, feita essa correção, vamos pensar em como que a gente pode fazer a inclusão desses métodos no nosso planejamento. Normalmente, quando a gente vai incluir alguns desses métodos de treino, que são mais estressantes e têm uma carga maior para o aluno, é porque a gente já atingiu um ponto em que eu observo em que o aluno não apresenta muitas melhores como ele estava apresentando anteriormente. E aí é necessário eu aumentar a carga de treinamento para ele poder continuar obtendo as adaptações. Então eu não vou utilizar desses métodos de treino em sujeitos iniciantes, por exemplo. Por quê? Porque normalmente eles aumentam muito a percepção subjetiva de esforço, aumenta muito o estresse do treinamento e, consequentemente, aumenta muito a necessidade de recuperação. Algo que pode ser muito desconfortável para um iniciante. Além de ser sem necessidade, porque as séries tradicionais que a gente conhece já são suficientemente boas para promover excelentes adaptações em sujeitos iniciantes. Então, quando o meu sujeito é intermediário, lá depois de 6 meses de experiência consistente com o treinamento, eu vou pensar nesses métodos. Nunca, em hipótese nenhuma, eu posso esquecer o objetivo do meu aluno. A abordagem deve ser do objetivo para o método. Então, eu tenho um objetivo e escolho um método para me favorecer a alcançar aquele objetivo. E nunca do método para o objetivo, como a gente vê aí em abordagens aleatórias e, logicamente, leigas do processo de montagem do treinamento. Eu vejo lá alguém fazendo um treinamento lá, um método de treino, divulgando aquele método. Eu nem estou entendendo direito o contexto em que envolve o treinamento do meu aluno, eu vou e aplico aquele método.
ou eu vou e faço aquele método, realizo aquele método. Não é assim, a gente não pode cometer esse equívoco. Então, por exemplo, eu estou lá com o meu aluno, ele já treina consistentemente e eu tenho observado, por exemplo, que ele está com dificuldade de aumentar a força máxima, que as resistências que ele tem utilizado nos treinamentos não têm variado muito. E eu penso o seguinte, opa, eu preciso aumentar a força máxima desse aluno. Aí eu vou em busca de um método de treino que pode favorecer o aumento da força máxima dele. Aí sim, aí eu vou em busca lá na literatura, em blogs, redes sociais, enfim, internet, artigos. Vou lá e encontro um método que eu acredito, ou que a ciência mostrou, ou que alguém está me dizendo que ele está relacionado com a força máxima. É claro que eu vou precisar analisar esses métodos. Só que isso também não é assunto para hoje. Existem maneiras de avaliar esses métodos e encaixar eles dentro de uma lógica. Mas isso já é uma outra história que a gente vai precisar de mais tempo para poder falar disso. Mas suponha que aquele método que eu encontrei, ele entrega o resultado, ou ele promete entregar o resultado, né, que eu estou esperando, que é aumentar a força máxima. Aí eu vou pensar em como encaixar esse método dentro do meu planejamento. Como que eu vou fazer essa inclusão? Eu vou ter que sempre pensar no contexto do aluno. Eu não posso nunca esquecer disso, do contexto. Então eu vou pegar e vou encaixar esse método progressivamente. Primeiro eu vou escolher alguns exercícios ou um exercício só e vou fazer aquele método naquele exercício. Depois, se eu ver que deu certo, eu posso colocar em 2 exercícios, aumentar para 2 vezes na semana e assim sucessivamente. Eu vou encontrando um jeito correto de fazer a aplicação daquele método de treino dentro do meu planejamento. Novamente, sempre de forma progressiva e prudente, observando os resultados, observando se o aluno está estimulado em realizar aquele trabalho. Bom, pessoal, eu sei que há muitos assuntos ainda por abordar, há muitas especificidades por tratar, mas como o foco principal dessa série era trazer o planejamento como um todo, nós chegamos aqui ao final, né, dessa jornada ao longo do planejamento do treinamento, né, e tenho certeza que você que acompanhou pôde aprender um pouco mais e ampliar que seja um pouco mais os seus conhecimentos a respeito de como planejar um treinamento de musculação. A você aí que ficou até o final, né, que está assistindo aqui essa última parte desse último vídeo, os meus sinceros agradecimentos a você, né? Era esse o meu propósito, de levar um pouco, né, dessa técnica aí que eu desenvolvi ao longo de anos aí de aulas, né, de dando aulas na musculação na graduação, para poder facilitar esse processo de montagem do treinamento. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.